Olha que palma estalada. Isso quer dizer... Vamos começar? Isso. Viva! Viva! Eu tenho 3 tipos, conforme... A que eu mais desenho é a 09, mais grossa. Tem 07 e 05. 05 rola usar? É, porque a 05 é porque quase... eu quero fazer assim, a linha numa planta pequenininha, o traço, por exemplo, de um vidro. Sério. E eu uso H. Ela bem durinha para não quebrar. Não, gente. Vamos falar primeiro desse branco e preto que você estava me contando. Eu acho que essa relação visual que você tem com a vida. Exatamente assim. Às vezes eu ponho um amarelo, que minha cor é amarela. Mas assim, um detalhe, um blazer e... Mas no final eu acho que não tá legal, entendeu? Então meu negócio é branco e preto e saia justa. Então uma vez eu contei, eu tinha 49 camisas brancas. Só que várias. É sério, 49. E eu falei assim, gente, não é possível que eu nem lembrava direito, mas eu ia pondo. Só de abrir assim, ver aquele tanto de camisa branca, ou velho, assim, condição de uso, eu achava lindo. Você vê? Que louco. Sofia, chegou o desenho. Sabe aquele rolo de papel que ontem eu te mandei tirar cópia? Você sabe qual que é? Só para ela ver aqueles detalhes. Então é o seguinte, olha antigamente. Olha. Meus rolos do passado. Né? Olha isso, acredita? gente. Ai, ficou até enfiado. Não, gente, não dá para entender. E eu guardo tudo. Arquiteta renomada, figurinista do Grupo Corpo, sempre tive muita vontade de conhecer melhor a Freuza Zeckmeister. Quando soube que não era alguém de moda quem criava as roupas da Companhia Mineira, viu o quanto aquilo fazia sentido. A Freuza leva seu pensamento espacial para o desenho dos figurinos. E o caminho inverso também vale. Tem uma experiência de teatro, de palco em suas construções de arquitetura. Gente, eu tô servindo. Se não vier servir, esfria. Mas não foi fácil marcar esse encontro. Para a produção do programa, a Freuza disse que não gosta de falar. Mas os telefonemas foram sempre longos, cheios de histórias, o que fez a gente acreditar que valia a pena insistir. Eu tenho, às vezes, dificuldade que eu quero falar uma coisa e não vem a palavra na minha cabeça. Antes de ir para BH, eu dei um Google na Freuza. Olha, realmente, ela não falou com quase ninguém. Tô indo feliz. Que isso era para estudar as telas. Tá. Que tava, como que elas iam... como é que elas iam ficar. E tem uns que tem até as árvorezinhas. Olha lá, né? Quer ver? Vem cá pra você ver. Agora, olha a sujeira. Quando eu formei, eu tinha... O meu desejo era 2 projetos na vida. Um hotel e um teatro. Acho que pela minha convivência com teatro, com corpo, meu sonho era fazer um teatro, que eu achava que eu ia arrasar, né? Lógico. E o hotel também, eu tenho uma maneira, assim, diferenciada de pensar num hotel, assim, do interior, como que seria, assim... Não, e um hotel em Inhotim, ali, com aquela natureza, diálogo com aquela arte contemporânea. Eu ia até te falar isso, que desafio, né? Exatamente, e eu não quero nada artificial, porque eu vou fazer o paisagismo. Ai, que delícia. Nossa. Então, eu imaginei uma tela metálica que você passasse de um bangalô fazendo curvas. Se tiver uma árvore no meio do caminho, você recorta aquela tela e planta no teto do bangalô uma vegetação rasteira que ela vai cobrindo partes daquela cobertura. Então, você sente, parece, e com ondulações, parece que é o chão que você está cobrindo, assim. E os bangalôs são coloridos? Por que escrevem tudo coloridos? Pintado com terra. Terra do local. Se você pintar uma coisa assim, por exemplo, de vermelho, de rosa, daí 2, 3 anos já desbotou tudo. E essa, se desbotar, é mais lindo e não solta. É maravilhoso. Então, esses grupos do mesmo tipo de bangalô tinham um tom de terra mais vermelha, mais amarelada, mais terracota. Então, assim, e estão lá mais ou menos com uma primeira mão os bangalôs. Então, é muito interessante. É aqui que você assiste normalmente eles?
pro começo do seu trabalho de figurino. Exatamente. E eu gosto de sentar assim mais atrás, mais ou menos no centro, e só que eu não fico calma. Eu grito, bato palma, entendeu? Eu apronto. E eles já estão acostumados e falam assim, Freude, você vai fazer muita troca de figurino? Porque eles quase morrem. A gente está falando um pouco dessa cumplicidade ali do Grupo Corpo. Queria falar só do Dança Sinfônica, que é uma coreografia que me emociona muito, especialmente. Porque eu acho que em conversas com o Rodrigo e agora com você, me vêm essas histórias humanas que eu acho que tem por trás, porque é uma coreografia para celebrar a história do grupo, né? 40 anos. E eu acho que tem isso, não consigo nem ouvir a trilha sonora porque eu choro horrores. Que lindeza. E você, fala um pouquinho desse, você foi um figurino que você limpou, você falou, né? Para deixar com essa força. Exatamente. Eu tive um tempo assim de indecisão muito violenta. Já dá uma ansiedade, né? Porque como fazer isso, né? E cor. Aí o Paulo falou para mim assim, o cenário, que a gente tem esse diálogo, eu até encomendei, porque eu não consegui aqui, só cortinas vermelhas de veludo. E coloquei um veludo assim, quase dourado, quase prateado. Aquilo foi me dando uma aflição, e eu falava assim, a força não está na cor, no figurino, nessa mudança. Se eu te contar que no ensaio geral, para nós, me deu uma aflição, eu parei o ensaio, tirei tudo. Falei, é nada, já a força está exatamente no Rodrigo, no Paulo, no bailarino. Eu só tenho que permitir, eu não tenho que inventar nada. É nada, nada, nada. Ó que delícia. E fiquei feliz. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa. Ah, tem alguma coisa aqui, ó. Ai, gente, isso é o seguinte, era como se os corpos fossem tatuados. Qual e eu fiz sem mim. Então, assim, olha que lindo. E eu usei desenhos, e era século XIII. Então, assim, esse, Lecona. Você lembra do Lecona? Eu me sentia, eu jovem. Né? Sempre duetos, né? Lecona? Teve uma parte assim. Então, esse eram os modelos. E agora, eu não tenho desenho assim muito de uma coisa de cor, né? Que você curte, todo colorido, né? era. Então, para os outros eu curto. E obra minha é colorida. Só eu que não sei colorir. Mas eu tenho vários pretos. Não sabe colorir. Isso a minha aqui pessoa. É uma cor. Bem. Sabe o que eu queria saber? Tem um espaço onde os figurinos ficam guardados? A gente consegue ir lá? Mas é lá no Jardim Canadá, tudo, você ia morrer de prazer, é um depósito mas a gente não pode gigante. Ir? Agora? Só tem várias cores, que é do homem. Esse é do Tris. Agora eu vou Esse é o preferido, agora eu não tô sabendo se é Lecona ou Tris, mas né? Aqui é meu branco e preto. Eu falei, Paulo, meu figurino está numa leg de uma loja que eu vi, preta e branca. E eu levei a leg. O Paulo ficou tão encantado de eu chegar com a... Ele me deu de presente a leg preta e branca. Olha que delícia. O Paulo verde, falou que era verde e bege. Foi feito vocês fizeram um teste. O Paulo, que não queria preto e branco, porque o branco, e não pode ser branco, porque a luz estoura. Então tem que pegar o branco e tinturar um pouco. Então, ele não queria preto e branco. Bonito, mas esse aqui vocês não usaram. Só pro Paulo ver. Fizeram só pra ele ver. Outro tom. Entendeu? Mas fizeram pra todos os bailarinos? Para todos os bailarinos, que ele queria ver todo mundo vestido. Então, às vezes, não é fácil.
Nós e o diretor. E eu falei, bem, onde você vê? Até que eu falei, Paulo, vai tinturar o branco, vai ser uma lindeza. E se estourar um pouquinho, ó, que maravilha. Então, para mim, isso aqui é a essência de um figurino, é a minha cara. Ai, eu queria ser uma bailarina só pra usar. Olha pra você ver que delícia. É lindo. Não é? Eu fico só contando casos, gente. Você tá horrorizado? Mas tá uma delícia, é isso. O quê que você quer? Eu tô perguntando pra ele se você tá horrorizado, tanto que eu conto casos. Então, assim, eu vi Vamos sentar lá? E eu nem casei, nem tenho filho, tá? Então, 3 da manhã, você faz o que você quiser. O que eu quiser, 4 horas da manhã. Ó, que delícia. Então, assim, eu durmo muito 4 horas da manhã. E adoro, porque é a hora que eu vou pensar e por exemplo... E é uma hora que você, às vezes, trabalha? Na cabeça Vem ideias, só. Vem ideias? E faço uns rabiscos assim. Então, é muito doido. Mas é o jeito que eu arrumei e dá certo. Deixa eu chegar essa mala. Esse galpão é o galpão onde ficam figurinos, cenário um pouco também fica ali? Figurino, cenário, iluminação, cenário, as tudo. malas, tudo fica ali. E eles vêm antes da temporada, monta tudo aqui, põe nas malas e segue. Agora, essa área é mais percebida pela Luísa do que por mim, entendeu? Eu já pego a coisa lá na cidade. A Luísa é meio guardiã. Luísa é meu braço direito, esquerdo, minha mentora intelectual, é tudo assim, porque eu me perco às vezes e ela vai alinhavando minha história e vai dando tudo certo. Freuza, essa comparação de pensamento de quem cria, desenha roupa com arquitetura é até comum a gente ver, faz sentido, né? Mas eu imagino que você que está nessas duas frentes, como isso deve se contaminar no seu trabalho, né? Enfim, você vê essas duas coisas separadas, tem uma Freuza do figurino, tem uma Freuza da arquitetura, como é que é? Você acredita que é uma coisa só? É. O meu primeiro pensamento, hora que já tem mais ou menos um desenho no espaço, eu posso só desenvolver, mas sempre foi em cima do primeiro pensamento, com a coreografia no espaço, e eu vou montando bailarino, tal, eu crio um desenho em planta. Então eu parto como se eu estivesse projetando o interior de uma residência. Olha pra você ver que doido. Então, assim, e eu entro num espaço arquitetônico, depois de ter tido vários contatos com a cliente, eu já entro no espaço e já vou brincando mais ou menos do jeito que eu monto o figurino, você acredita? Aqui vai isso, aqui vai isso, aqui vai... Pensando nesse movimento do espaço. Esse movimento do espaço. Aqui você sente em casa. Mas é assim minha casa. Não, você não sabe que teve uma época, desde 81, mas teve um período que eu briguei com o Paulo. Ah, vocês tiveram um intervalo na relação? Tivemos. E eu não falei, 20 dias antes da estreia, um mês, sei lá, eu falei assim, não vou gostar mais de trabalhar com você. Sério. Quem fez foi o Ronaldo Fraga. Ah, é verdade. Teve um do Ronaldo Fraga. Do Ronaldo Fraga. E eu fiquei enciumada, porque eu sou ciumenta até o topo. E deve ser muito difícil mesmo, né? Um lugar que é seu, e aí você assistir lá uma outra pessoa. Oxente, você não acredita tanto que eu sofri. Quando foi isso, Freuza? Luísa, quando que foi Santo Agostinho? Que ano? Tá. As datas, mas enfim, foi de Santo Agostinho. E aí, pra você foi difícil? Foi muito difícil. E logo depois de Santo Agostinho, foi Lecuona. E eu dançava aqueles músicas, aqueles bolerões. 2002.
E o Diego falava assim, Freuza, você tem que vir ver. É sua cara o balé. Porque eu, a vida inteira eu dou palpite no jeito do Diego vestir. Sua cara. E eu falava assim, pior é que eu dancei na minha juventude essas músicas em Patos de Minas. Pensa a loucura. Não, briguei com o Paulo, não quero nem saber. Ele falou, não, mas o Paulo vai viajar. Eu queria que você visse, só pra gente conversar. Vem ver o balé. Então o Paulo, para todos os efeitos, ia para São Paulo. Eu vim. Acabou o ensaio. Eu lá atrás, apaixonada, dando beijorico nos bailarinos, me sentindo assim, uma deusa, como se eu estivesse dançando. E já estava pronto, porque eu assisto uma vez, aquilo me emociona, eu já sei tudo. Quer dizer, não sei, mas já sei. Né? Assim, essa primeira emoção importa muito, esse primeiro impacto. E tudo vem em cima dela. Eu não consigo sair dela, porque acontece assim. Estava resolvido. E eu falei assim, Diego, eu lembro que eu ainda perguntei isso, mas eu senti que não podia ser sapatilha nem descalço. Tinha de ter salto. Eu falei, Diego, tem que ter salto esse balé. Ele virou e falou assim, pior que eu acho que dá, porque elas estão sempre tendo o suporte do bailarino. Eu falei, é mesmo, dá salto? Quando nós estamos assim discutindo, eu falei, gente, vocês vão usar salto, vai ser uma glória. Isso lá como se eu estivesse fazendo, Você né? já estava dentro do processo. Lá atrás, no fundo, onde você vai tomar um cafezinho. Aí, de repente, me bate nas costas, assim. O avião do Paulo não saiu. E ele voltou. Aqui. Chegou no final do ensaio e apareceu, bateu nas costas e falou assim... E ele sabe que no primeiro ensaio, assim, que já tem um desenho, eu já resolvi tudo. Ele falou assim, tá pronto, figurino? Eu quase chorei, assim, de emoção. Eu sou uma mulher fácil, sabe? Pronto, assim, aí vocês já resolveram a relação. Resolvemos e estão mais próximos. Mais liberdade, entendeu? Assim, eu acho que esse aqui então aí, né, dona Icona? Esse aqui é um dos que eu mais gosto. Peraí. Eu me sentia em cena dançando esse padedê. Olha para você ver, é muito doido. Então, não dá para você imaginar que isso no corpo, por ser uma malha e um colã, aqui você não imagina isso em cena. E que nada acontece. Fica lindo. Que às vezes assim é uma coisa boba, que em cena muda tudo. Dois milímetros para mim, eu percebo, se tem uma linha na horizontal assim, não chega a meio centímetro de diferença, eu falo que ele está torto, gente. Como que está torto? Aí você vai ver 2 milímetros. Mas a única coisa que eu tenho legal na vida é meu olho, meu olhar. Eu acho que é a única coisa que eu exercitei. Eu não tenho memória numérica, memória... Minha memória, principalmente com a idade, porque eu tenho 78 anos. Então, agora, a memória visual, se você me pedir, assim, uma foto numa revista que eu vi, por exemplo, assim, 5 anos atrás, 6 anos atrás, se eu gostei, pela capa da revista, que eu identifico, eu vou lá e pego aquela revista, eu tenho certeza que ali que tem um desenho que eu vi. A única coisa que eu nunca me atrevi foi mexer numa cadeira, que eu acho que é uma coisa assim, é quase uma divindade, assim. E também nunca fiz. Vamos para ali? Vamos lá. Vocês querem um cafezinho? Ai, daqui a pouco a gente quer, sim. Aqui, você falou que você não desenha cadeira? É uma cadeira, a gente pode considerar, né? Tudo bem que era no projeto original, virou uma parede tinha inteira. 9 metros, Mas, então, gente, assim, olha que delícia. Que senhora cadeira que virou, né? Aqui, esse protótipo. E ele não está na posição correta porque ele não coube aqui, porque ele era altíssimo, o pé direito lá. Olha que delícia. Eu queria explorar aquela estante ali sua.
Mostra pra mim a régua, aquelas coisas douradas. Não, eu sou de antigamente, né? Então, computador... Por isso que eu te provoquei do computador, que o computador não entra. Não. Porque o seu companheiro de trabalho é uma companheira que é a régua. É minha régua de faculdade. Mas eu uso direto. Mas olha, adoro isso, porque, aqui, já tá aqui. Então eu só posso desenhar nessa área, porque... ali tá estragado. Então agora, olha que doido minha régua T. É linda. E eu não consigo, porque as réguas T de hoje não funcionam. Que ninguém usa. Não, porque essa linha aqui, ela é mais grossa, esse plástico. Então, não dá certo com o tipo de lapiseira que eu gosto de desenhar. Então eu uso a minha velhinha. Ou seja, não vou nem tocar nisso aqui, porque se acontecer alguma coisa com isso aqui... É isso. Que e pra faço? limpar, eu uso exatamente isso. Também era de faculdade. pra limpar? É, pra tirar o sujinho. Isso era da minha época de faculdade. Já quebradinha. Eles estão passando esse espetáculo Gil? Aqui já é pedaço de Gil, será? Que é o novo espetáculo? Não. Gil é só de manhã. E o seu trabalho no Gil já tá feito? Você já entregou esse figurino? Quer dizer, já tá feito. Até o último minuto você pode mudar. Não, nem comecei. Porque daqui a 2 meses, né? Pois é, mas o Digo tem 10 minutos de balé coreografado. Só ficou pronto agora. Ele começou em abril. E eles viajaram no meio do caminho. Então você ainda precisa assistir pra começar. Tenho 2 perguntas práticas que eu não posso sair daqui sem fazer, porque é uma dúvida muito crucial minha. Fala. Primeira, os bailarinos têm quantas peças de cada coreografia? Eles têm mais de uma. Mais de uma e leva umas Na verdade, peças. a gente faz 2 figurinos de cada balé. Nós temos sempre 2. Porque acontece, às vezes, o balé vai dançar mês que vem na Europa, essa carga tem que sair hoje para falar mês que vem, então tem, mas ao mesmo tempo ele está dançando aqui. Ainda tem isso de descasar, às vezes, a temporada. Então a gente sempre tem 2 figurinos completos de cada balé e algumas reservas. Para esses casos de substituição. Às vezes um figurino rasga, então a gente sempre tem algumas peças em tamanhos assim mais... Em tamanhos diversos, no caso de algum acidente com alguma coisa, a gente tem uma substituição. Onde se lava figurino? Teatro tem. Principalmente os teatros lá fora. Dos teatros lá fora, todos têm uma lavanderia super completa. Então, em alguns dependendo teatros... do lugar, vocês têm todo um apoio. Em alguns teatros, eles nem gostam que a gente mexa, porque eles têm cuidado. Então, a gente entrega... Pede o que é para fazer, eles fazem e te entregam prontinho. Agora, alguns a gente mesmo faz. Essa história desse aqui que a gente viu no seu escritório. Os desenhos, né? Alguns desenhos que é um começo, que é do espetáculo Sem Mim. Então, você gostaria de ver algum pronto? Claro, Você quer ver? Eu vou mostrar para você a loucura. Porque esse que foi que a Luísa falou, que ela enlouqueceu. Porque são quantos? 57 estampas diferentes. E não tem nenhuma igual a outra. 57 diferentes com e olha, detalhismo essas são femininas. Freuza. O legal... que é tipo uma tatuagem mesmo, né? Ficava ser então, feito como se fosse na pele, né? E a gente... e teve mais essa. Esse tule, stretch, ele é tinturado mais ou menos da cor da pele do bailarino. Então tem o tom da pele de cada um. Porque se ele é mais moreno, se ele é mais claro, para parecer realmente a distância uma tatuagem. Ó que delícia. Demais. Então é muito legal. Freuza, e pra terminar, que medo é esse que você tem de dar entrevista, que você não fala com ninguém? É porque eu só sei contar caso. Não sei se você concorda. Gi, E Mas você muito conta muito bem, caso. Mas mexo muito com a mão. Não tenho uma fala assim, porque eu vejo esses palestrantes com uma fala assim, culturalmente fascinante, com citações. E eu falo assim, gente, eu queria ser essa pessoa, é sério, entendeu? E eu sou nada assim, eu só sei contar caso e
A minha formação é através do meu olhar, minha única formação. Eu não sou uma pessoa assim. E é sério, eu tenho milhões de... uma bibliografia grande de arquiteto, mas às vezes eu não leio os textos. Eu resolvo a minha cabeça porque eu entendo aquilo como que eu quero entender. Então eu prefiro não aparecer, porque a primeira vez que eu fui fazer uma palestra, a hora que eu formei na arquitetura, estavam meus professores, eu desmaiei mesmo. Aí eu lembro que trouxeram um café para mim. Eu lembro que eu pus a mão assim, era uma coisinha quente. Sério, quem me salvou foi Fernandinho Veloso. Eu não dei conta. Então, assim, eu só sei desenhar, entendeu? Assim, eu sei criar, mas